Boa tarde, senhoras e senhores, o som estourando e eu estou me sentindo anunciando frutas na feira livre. Mas se vocês não estão ouvindo com eco, isso é o que me basta. Eu estou ouvindo, mas eu sei lidar com isso. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando mais um programa TV Corrida, um programa onde só a verdade é abordada, onde não temos outro assunto que não a realidade dos fatos. Eu fiquei ausente durante as 2 últimas semanas porque estava trabalhando, ganhando dinheiro, que no caso já acabou, mas enfim, estava ganhando dinheiro. E hoje estou de volta com o nosso programa, no nosso horário, que vai mudar. A partir de semana que vem, o TV Corrida passa a ser às 3 da tarde, não mais às 2. Às 3, não às 2. Às 3, não mais às 2. Às 3, não mais às 2. Às 3. Acho que eu fui claro. Então, boa tarde a todos vocês que estão assistindo. E semana que vem ele passará a ser às 3, não às 2. Às 3, não às 2 da tarde. Sempre ao vivo, sempre aqui na sua All TV. Vamos saudando a todos que estão no chat interativo. No caso, ninguém, aparentemente. Porque ou eles estão muito silenciosos, ou não há ninguém no All TV chat. Tem sim o Nelson Murak. Quem mais está aqui? Tem mais, bom, eu só estou vendo o Nelson Murak. Tem várias pessoas que estão escrito, entrou às 2, 2 e 2, 1, 2, 3, 4, Mário Lúcio, várias pessoas entrando, mas ainda não fizeram as suas perguntas. E antes que você faça as suas perguntas, temos que apresentar o convidado de honra de hoje, que é Pedro Rodrigo. Como vai, Pedro? Fala, boa tarde, público que assiste esse programa TV Corrida, né? Você está parecendo, se você tirar a barba e deixar só o bigode, você vai ficar a cara do Freddie Mercury. Você viu que beleza? Sério. Você está emagrecendo, né? Espero que não pelas mesmas razões que o Fred. Né? Olha que horror, hein? Deus o livre. Mas você está muito bem. Ontem eu estive com você. Que mundo pequeno, não? Mundo pequeno. Fomos no pré-lançamento do filme Turbo, da DreamWorks. Que belo filme, por sinal. Sim. Tirando o nome do piloto brasileiro, que depois eu ainda falei lá, que eu achei que aquilo ali foi a única coisa ruim. Você se lembra o nome do piloto brasileiro do filme? Sim. Qual? Hã? Porque eu não lembro. É o nome do piloto brasileiro. Açougueiro. Ah, é verdade. Esse era o apelido dele. Açougueiro brasileiro. Isso, é não verdade. fala o nome. Isso daí eu acho que vai pegar mal. Eu acho que não é um... Acho que vai pegar mal, mas eles podiam ter sido mais, digamos assim, cuidadosos. E aí, eu não vou contar, mas você viu a cara do cara que é o malvado? O vilão, entre aspas. Assim, uma mistura de Dario Franchitti com Alan Prost, eu achei. Eu achei que era o Dario, velho. Eu achei que era uma cópia fiel. Eu acho parecido com o Alan Prost, ou o Dario Franchitti, talvez. Alguns elementos de Schumacher. E a qualidade dos carros, as imagens do autódromo, é um índice de veracidade nesses bastante filmes. bom. Mas a gente não está aqui para fazer merchandising de filme de graça. Por favor, né? Você quer saber o nome do filme? Não vou dizer porque não recebi um tostão para isso. Você já falou. Já falei? Qual que é? Turbo. Você... Não entendi. Turbo. Olha aí, para quem não queria fazer propaganda, até que estamos fazendo. Muito bem. A gente ganhou, você contou o que a gente ganhou ontem? Uma coberta. Uma coisa, estava um frio, eles fizeram pré-lançamento no Autódromo de Interlagos. Um frio. No paddock, só que é tudo aberto. No paddock é todo aberto. Então venta, estava neblina, devia estar uns 12 graus. E o povo chegou lá 4 horas da tarde, chegou tudo de camisa, né? Tudo sem blusa de frio. Aí eles deram até a camiseta, eu coloquei a camiseta em cima da minha camiseta para ver se ficava mais quente. Não ajudou muito, mas depois veio a cobertinha. Bia Figueiredo, que foi nossa convidada mês passado aqui no programa. Um abraço, Bia querida, você que esteve aqui e que estará novamente. Aliás, já que estamos falando de Fórmula Indy e adjacências, convidei para vir aqui... Scott Dixon. Também, mas eu acho que ele não vai poder vir tão cedo. Eu convidei para vir aqui, está em negociação a vinda de Emerson Fittipaldi, o campeão de 1989. Estive com ele agora há pouco, algumas horas atrás. E como está Emerson? Emerson é um querido. Do mesmo jeito. Muito bem. E feliz da vida com patrocínio, temos um patrocínio master para essa corrida dele, coisa que não tinha. Qual é o patrocinador master? Podemos falar aqui. Por quê? É concorrente da UTV? É empresa de TV também. Não, pode falar. Claro TV. Ah, é claro, a Claro TV, inclusive, que faz parte do conglomerado AltV. Nós que compramos todo o patrimônio do Carlos Slim, Embratel, Claro, a Rede Globo, né, nossas afiliadas.
Então, ele esse ano agora está com a afiliada, com o Então, patrocinador. conseguiram o dinheiro, já tinham da prefeitura, mas patrocínio acho que vai ser um bom evento, que estão prometendo, quem vai fazer toda a parte de levar público, de evento, tudo, vai ser o pessoal que faz a virada do ano na Paulista. Virar cultural. Então vai ter violência. É, não vai ter violência. Mas não. R$200 o ingresso familiar deve ser difícil. É, para uma família rica, filho. Você está achando que você daqui a pouco vai ter o vale ingresso. Não, vale para os 3 dias o ingresso. O Que vale bom. familiar ele é para 2 adultos e 2 crianças, pelo que eu entendi, e ele vale sexta, sábado e domingo. Você entender não é grande não é coisa. muita né? coisa. Mas vamos falar não só das 6 horas de São Paulo, como você já acabou de falar, mas vamos falar também do teste de novatos da Fórmula 1. Hoje, para quem não sabe, eu estou olhando para a câmera. Aliás, a câmera que se adapta. Eu vou olhar para a câmera e eles que façam a câmera cortar para mim. Se vira. O negócio é o seguinte. Hoje começou o primeiro de 3 dias de testes coletivos da Fórmula 1. Todas as equipes, menos a Mercedes, que foi banida por aquele teste secreto, aquela confusão toda que a gente já falou aqui, estão testando pilotos novatos e outros não tão novatos. E os pilotos que correram hoje foram, atenção, Kevin Magnussen pela McLaren, Paul di Resta pela Force India, Antônio Félix da Costa pela Red Bull, James Calado pela Force India, também de manhã e de tarde, se alternou com o di Resta, Daniel Juncadella pela Williams, Johnny Cecotto Jr. pela Toro Rosso, Robert Frins pela Sauber, Nicolas Prost, sim, ele mesmo, filho de Alain Prost, que você viu no meu site hoje, a foto dele dentro da Lotus, David Rigon, da Ferrari, Alexander Rossi, da Caterham, e Tio Elinas, da Marussia. O nome dele é Tio. E teremos novidades em breve, e falo porque ontem eu tive essa notícia, mas não vou poder soltar o que vai ser, mas teremos novidades em breve de Felipe Nasser. Aliás, boa pergunta. Por que você, a sua opinião, para quem não sabe, Pedro Rodrigo é um grande e profundo entendedor de automobilismo. Ele foi organizador da Fórmula Renault aqui no Brasil, nos tempos de Pedro Paulo Diniz organizando, você também organizava. Ele é da Escola de Pilotagem Interlagos, o pai dele é o Toninho, que simplesmente fez 70 anos agora de história no automobilismo. Enfim, uma pessoa que entende bastante. E você, que é cheio das informações de bastidores, por que você não... o que você vê da ausência do Felipe Nasser nesses testes de inverno nos 3 dias? De inverno não, teste coletivo. Ele não está cotado, pelo menos segundo a programação divulgada oficialmente pelas equipes, em nenhum dia. O que você vê disso? Porque ele vai ter um teste, mas vai ser daqui, acho que 2 meses, 1 mês e meio. Mas não é com o carro 2013, então? Não é o carro 2013, mas é uma equipe forte. Você pode dizer o motor dessa equipe? Nenhuma equipe tem um motor só. Renault. Então eu já sei qual é a equipe. Muito bem. E você de casa também sabe. A única equipe forte que tem motor Renault ou é a Red Bull ou é a Lotus. A Red Bull tem o próprio pessoal dele que corre junto lá, o Ricciardo, o próprio Félix da Costa, etc. Só sobra uma equipe Renault. Não necessariamente. Você não se esqueça que o Felipe tem Red Bull como um dos co-apoios dele. Pronto, agora você já entregou o ouro. E pode ser que não seja a Red Bull. Não tente consertar, você entregou o ouro. Senhoras e senhores, veremos Felipe Nasser testando por uma Red Bull em breve, segundo as palavras indiretas. Eu acho que eu não falei isso. Você nega? Eu nego essa informação. Você nega que ele vai pilotar? Não nego que Olha ele vai aí, pilotar. pronto, só isso que eu queria. Mas posso negar que pode ser uma Red Bull. Você pode negar que talvez seja uma Lotus. E eis que Sara, nossa musa inspiradora, chega aqui. Sara... Ela não estava de camisa listrada agora? Ela está em constante metabolismo. Metabolismo ambulante. Onde é que está a sua ídola? Deve estar no corte, switcher. né? No corte. Corta Ela aqui, ela vai cortar mim, você né? pela raiz. Você não quer dar um recado para ela ao vivo? Não. Não, por favor. Não. Não dá recado para ninguém, velho. Não quer se comprometer, olha só, tá vendo? Não quer se fechar com a Sara, mas é um safado.
Ó, você Não que podemos você que fechar uma editando a porta, imagem, você porque sabe daí quem é. só fica uma janela aberta. Daí fica É ruim. igual aquele dedo que falta, fica só uma janela aberta. É. Muito bem, mas vamos também falar do Zampa. Para quem não sabe, o Marco Zamponi faleceu, um grande jornalista de automobilismo, faleceu infelizmente na segunda-feira e foi enterrado na terça. Infelizmente ele morreu de câncer, teve metástase, foi para o pulmão, uma coisa realmente terrível. Um grande jornalista que você conheceu bem. Como era o Zampa para quem não conhece? E se você não conhece, dá um Google. Marco Zamponi. Você vai ver, só tem palavras animadas dele, inclusive depois da morte. Fale um pouco do Zampa, sem se emocionar, não quero você chorando aqui. Hein? Não, eu conheço o Zampa, acho que desde que eu nasci, ele foi uma das primeiras pessoas que acho que foi me ver no hospital, carnaval. Os caras voltaram, devia estar no Guarujá, se eu não me engano, voltou para ver, porque minha mãe tinha dado à luz. Tanto é que meu apelido durante muitos anos foi Carão de Carnaval. E até as últimas vezes que eu vi ele, eu continuava me chamando do mesmo jeito. Mas acho que o que marcava ele era cada história, que eu vou falar pra você, pode ser tudo verdade, mas às vezes parecia uma invenção. Ele só tinha história saborosa, né? Só. Você pega pelas colunas, ele tinha uma coluna na Race Race que já diz tudo. Ele, eu falo que foi um dos primeiros caras que escreveu sobre eu tenho uma coluna aqui inteira que ele escreveu na Racing, e escreveu escondido, não me falou, não falou nada, fez um esquema, ele, seu Américo Teixeira e Companhia Limitada, e fizeram um negócio, chegou a Racing em casa, né? Tô lendo, abro a Racing, tá lá não sei o que, Pedro. Eu olhei, falei, deve ser do Pedro Mufato, né? Vou ler. Eu tô lendo, isso era umas 2 da manhã no banheiro lendo. Eu era casado, eu gritei pra mulher vir ver, minha mãe dormindo. Você estava no banheiro e vem ver. Ela achou que você fosse chamar para ela ver os seus serviços no banheiro, será? Quase isso. Não, uma hora que ela viu, ela também não acreditou. Então, eu devia ter aí, foi a minha primeira matéria, acho que 27, 28 anos. Então, para mim foi uma coisa, um reconhecimento, uns 5 anos. Mas é um reconhecimento acho que de um jornalista grandes, mais importante que tem. Acho que é nível de Reginaldo, Lito. Aliás, ele era um grande amigo do Lito Cavalcante, que ficou realmente muito passado. Bom, como todos os amigos dele, né? Não só o Lito, é que o Lito eu convivo mais, graças a Deus tenho a sorte de contar com a convivência mais próxima com o Lito, e ele ficou realmente bem condoído com essa situação da morte do Zampa. Mas vamos também falar de outras coisas positivas. Por favor, né? Por exemplo, Fórmula 1. Eu já falei para vocês de quem correu hoje nos treinos, nos testes coletivos da Fórmula 1. Mas não falei os tempos. Não preciso dizer os números, mas em primeiro lugar ficou a McLaren com o Magnussen, virou 1:33.602. Mas não se apeguem aos números. Eu já falei isso vale para o teste de inverno, como vale para esse teste daqui. A gente não sabe o que eles estavam testando, com quanta gasolina, se o pneu era novo, se o pneu era velho, se estava usando KERS, se não estava, se estava com mais carga, com menos carga aerodinâmica, enfim. A gente não sabe se eles estavam testando uma peça nova que exige um desenvolvimento mais lento. Então não dá para a gente colocar nos tempos uma realidade da força de cada equipe. Prova disso é que a McLaren liderou. Vocês acham que a McLaren está melhor do que a Red Bull? Eu não acho. Eu acho que ela pode melhorar, espero que melhore, mas não vai se tornar líder assim, só porque fez um bom teste isoladamente. Bom, em primeiro lugar, McLaren, depois Force India com de Resta, depois Red Bull com Antônio Félix da Costa, depois o James Calado com a Force India também, porque eles variaram de manhã à tarde, o Juncadella da Williams, depois o Cecotto da Toro Rosso, Robert Frins da Sauber, Nicolas Prost da Lotus. Mais uma prova que os tempos não querem dizer muito é que a Williams ficou na frente de uma Lotus e da Ferrari. Mas Toro Rosso acho que é o pior nome de equipe na Fórmula 1, né? É a tradução literal de Red Bull para o italiano. Né? Não, sim. Podia ter mantido Minardi, né? Porque, inclusive, para quem não sabe aí de casa, a Toro Rosso é a Minardi. Inclusive, a sede dela é a mesma da Minardi, em Faenza, na Itália. É a Minardi, não, claro. Mas é um nome que sonoramente é estranho de escutar, ainda mais aqui no Brasil. Lá na Itália é normal, mas nós estamos no Brasil. É estranho, concordo com você.
Bom, continuando, Nicolas Prost ficou em 8º, David Rigon da Ferrari em 9º, Alexander Rossi da Caterham, ele que é americano e tem esperanças de ser adotado e de repente fazer um bom trabalho e ser um piloto americano de sucesso na Fórmula 1, algo que não acontece desde Mario Andretti. Mas de acho sucesso. que o próximo é o Marco. O Marco eu acho que perdeu Você esse não, bonde, viu? não perdeu ainda, não. Eu acho que ele não quer. Quer. Mas por que equipe? Ele não vai vir para uma Ele equipe precisa ser média. campeão esse ano. Ele está brigando para ser campeão. Se É, mas você o Hélio vai percebeu, ser. ele está chegando perto. Mas quem chega perto não alcança. É o Hélio que vai ser campeão esse ano ou o Eu Tony. espero, mas a vontade dele é ser campeão para ter a porta na Fórmula 1. Que Isso ele não terá garante, né? Isso não garante. Sim, mas ele é um nome de peso. A gente esquece. Andretti é um nome de Andretti. peso, Meu, mas- você está entrando um americano com sobrenome Andretti. Por mais coisas que o pai dele fez de errado. de É que ele errado, deu o vô azar, né? fez de certo, meu. E aí entra aquela coisa também. Teve uma entrevista recente do Marco Andretti, pai do Marco, que é o chefe da equipe Andretti, né, etc. E ele falou que existe até a possibilidade do Marco entrar na Fórmula 1, mas se não for pela equipe certa, ele não vai. Lógico. Então, se não for para uma equipe grande, com um contrato de longo prazo, porque senão ele vai ter um ano de adaptação. E aí é uma faca de dois gumes. Ó, você Ano de sabe que adaptação. eu sou um cara que vê assim as coisas mais mirabolantes para ver o que pode ser ajuntado disso. Ajuntado. Diga. Qual que é o motor da nossa equipe Andretti? Chevrolet. Chevrolet. Isso. Hoje Você acha? ele está de Chevrolet. Sim. Teremos alguma chance de Chevrolet nos próximos anos na Fórmula 1 ou não? Improvável. Improvável. Nem com essa mudança de regulamento. Eu não vejo. Você vê? Eu acho que a Chevrolet é uma Não, é uma grande, eu adoraria, mas eu não acho que a Chevrolet tem interesse. em servir motor pode ser que ela tenha. Eu acho que servidão de motor ela até tem. Very unlikely, eu não vejo É, isso mas acontecendo. ficaria muito mais fácil se ele fosse Da Honda. Honda. Se ele fosse Honda, a Honda voltando para a McLaren no ano que vem. Não, mas ele tem trauma da McLaren. O pai dele fala, não, McLaren de novo, não. Não, o pai dele, eu vou andou de McLaren. É, mas ele foi campeão na Lotus. Andou de Mas enfim, eu não vejo o Marco Andretti. Mas voltando, o caso do Marco Andretti tem um perigo duplo, só para você que está em casa entender por que eu não vejo o Marco Andretti indo para a Fórmula 1. Quem quer que entre na Fórmula 1 vai ter um ano de adaptação. Ele disse que, o pai dele pelo menos, disse que ele teria que ir na equipe certa, uma equipe grande. Que equipe grande pegaria um piloto novato de tudo na categoria, que não correu na GP2, não corre no automobilismo europeu há séculos, daria um ano de misericórdia, o que ele apanharia por ter resultados inferiores ao do companheiro? Não só da equipe, mas da imprensa internacional, eu não sei se ele chegaria no segundo ano. Eu acho Exemplo, que o moleque- Zanardi na Williams em Não, 99. mas ali foi um azar do Zanardi. Ué, mas o- a mesma o coisa, ele Mar- caiu no é. caldeirão e se vira. Não, mas o Zanardi vinha de uma cultura só de ovais. Você vê o Marco andando em misto, nos circuitos de rua, tudo, você vê que a preparação dele para isso é muito maior que o próprio pai na época. É, mas quando foi escuta, pra lá. o Zanardi corria em circuitos mistos também. Muito E outra, ele pouco, né? ele correu na Fórmula 1. Então, não é só uma questão de não conhecer, é a questão de entrar para uma equipe grande já tendo cobrança de resultado logo na primeira corrida. Sim, sim. É isso que eu acho difícil para o Marco Andretti. E aí tem a alternativa, ele pode começar numa equipe menor. Você acha que o Andretti ia topar começar numa equipe menor? Só se fosse pela Toro Rosso para ir para a Red Bull no ano seguinte. É. Mas eu não vejo isso acontecendo porque ele não faz parte do programa da Red Bull. Não, ele Difícil, faz difícil. parte. Eu acho que se tiver algum vai ser esse nosso querido, qual é o nome dele? O Alex, caceta, cadê o nome dele aqui? Da Caterham, até o primeiro, burro. Aqui, o nome dele é... Sim, Achou? tô tentando. Cacete. Não, caramba. O Rossi, Alex Rossi. Bom, vamos ver se tem perguntas aqui. Quem está em casa, mande a sua pergunta. O vídeo está no normal agora. Ed Cruz, Ana Maria, Santa Cruz. Todo mundo, Danilo Rigoni, Mário Lúcio, Nelson. Mandem as perguntas, pessoal. Cadê as perguntas? Vocês não estão mandando perguntas, a gente vai seguir o papo aqui. Cadê Falando nisso, as perguntas? O que você achou dessa largada parada da Fórmula 1? Vocês estão conseguindo ver o programa, não programa. Pronto.
Me fale. Eu Você é achei o entrevistador, mas pode falar, o que você achou da largada parada? uma boa pergunta, meu caro Pedro. Que bom que você me recebeu aqui para essas perguntas. Eu gostei, acho que não tem nada a ver com a Fórmula Indy. Não tem nada a ver com a Fórmula Indy. Foi Mas eu achei válido. interessante. O Hélio gostou, né? Porque ele pulou para segundo. Ele gostou. Foi muito válido, acho que foi uma experiência válida. Aliás, eu achei uma pena que na primeira corrida eles tenham desistido logo de prima, né? Eles tentaram a volta rápida, a largada parada no sábado, tem 2 corridas no último fim de semana, e aí não funcionou. Aí sabe quem se deu bem nessa mesma pista esse final de semana? Quem? Raimundo Nonato. Não, na Promasa, que andou junto, a Promasa. Sim, o Nicolas Costa. Costa. Nicolas Costa, sim. Nunca tinha sentado nesse carro, foi andar, fez 2 corridas, porque uma no sábado e uma no domingo, as 2 ele chegou em terceiro, a última ele foi desclassificado, deram mais 20 segundos para ele, porque ele ultrapassou um retardatário em bandeira amarela. Que eu achei um absurdo. Retardatário, né? Retardatário. Por isso, não, se fosse um outro cara, eu até concordo, o cara tá na frente dele, mas um retardatário. Mas é a regra deles lá, né? Fazer o quê? Vejamos mais notícias. Que horror, hein? Olha só. A pilota Vanessa Dai morre em um acidente no autódromo de Brasília. Vanessa Dai, conhece? Que hora foi dada essa notícia? Essa foi dada às 8 horas da manhã. Eu tô cansado, porque eu já recebi 4 notícias da morte dela desde segunda-feira. Bom, ela tem morrido desde segunda-feira. Ela morreu segunda-feira? Não, aí que tá. Toda vez que o povo ia atrás, o próprio Luque Monteiro foi atrás esses dias, ontem. Falou com ela, ela estava... Falou, não, falou com a mãe dela, estava no hospital, na UTI. Pra ver que ela estava no UTI agora que infelizmente faleceu. Que pena. Não, é porque toda hora eles davam a morte dessa menina, uma menina linda. Se você olhar as fotos dela, não tem cara de motoqueira. Uma pena. Equipe Andretti de Fórmula Indy anuncia inscrição na temporada inaugural da Fórmula E em 2014. Fórmula E, para quem não sabe, é uma fórmula elétrica que foi desenvolvida pela FIA e que tem o Lucas de Grassi como embaixador. O que você acha da inscrição da Andretti na Fórmula E? Mais uma. Eles estão atrás de uma equipe brasileira também, que eu estou sabendo. E vai ter o Emerson por trás, porque o Emerson adora ter equipe brasileira no lugar. Não sei se... Não, eles querem cara que vai botar dinheiro. Andretti não está indo lá de graça não, velho. Claro. Andretti custa, pelo menos, você montar a estrutura daquela equipe, hoje custa 2 milhões de euros, velho. E ela está recebendo para correr? Não, pois é, exatamente. Então tem que ter certeza que vai ter um retorno. E no Brasil, nem a Stock Car transmitida em TV aberta, a Fórmula E seria? Também não sei, mas também não sei nem se teria a corrida que eles tanto falam na Glória. Seria interessante. Não, já tem o circuito, tem o traçado. Sim, mas seria interessante ser aprovado. Eu vi o circuito, é bonitinho. Com todas essas coisas que andam acontecendo, prefeitura, governo do estado do Rio com essas brigas lá. O Cabral vai de helicóptero, não tem problema. Não é fácil não bota. Eu acho que não... E em São Paulo? No AMB, já corre lá no AMB, já todo mundo sabe como funciona, liga lá, fecha as portas, corre da adresse, volta, pronto. Acho que não pode, né? Porque não sei se a FIA vai querer correr. O Bernie da Fórmula 1 que é chato, mas nessa corrida ele não apita, não é isso, o Bernie Eccleston? Então talvez a FIA não tenha nenhum óbice a correr no mesmo circuito da Indy. Nenhum. Né? Agora... Mas os custos de fechar... Agora a FIA e o Automóvel Clube lá de Le Mans, agora eles se entendem, depois da entrada do Todd. O Todinho é muito legal. Vamos ver aqui. Olha que interessante esta notícia que eu vejo hoje no site do Grande Prêmio. Após conversa com o Domenicali sobre permanência de Massa, Emerson revela: vai depender dos seus resultados. Bom, isso é bastante lógico, não é mesmo? Se ele, a partir de agora, não terminar nenhuma corrida, a Ferrari vai procurar outro. Mas eu não vejo a Ferrari trocando Massa para o ano que vem. Se ele fizer uma boa temporada, eu não vejo ele trocando por 2 razões. Primeiro é que o próximo que vem depois dele na linha de escala... É o Bianchi. É o Bianchi. O Bianchi precisa de mais um ano, pelo menos. E não é só isso. Será que o Bianchi entrou em 2014, ele teria que ficar 2014, 2015 e 2016 como escudeiro do Alonso? Será que ele toparia ficar 3 anos para depois, entre aspas, ter a chance de ser o principal? Nossa, uma chance eu ia que a gente falar uma coisa para perguntar para alguém que tem gente que foi por muito tempo, gente. Sim, tem, mas depende do interesse do ministro. Sim, mas exatamente essas pessoas que você ia perguntar,
essas pessoas deixaram claro que, olha, quem entra como 2 na Ferrari, termina como 2 na Ferrari. Então aí que tá. Será que para o Bianchi seria interessante? Não sei. Porque dizem também que o Vettel vai entrar em 2016 em diante e tal. Vettel na Ferrari, muito difícil. Também acho. Então, trocar Red Bull pro TNT. Fechando eu não fazia essa troca, hein? Se eles me patrocinarem, eu faço. Olha que eu gosto de TNT. Patrocina o programa que eu faço, eu troco. Faço até Guaraná Dolly aqui, não tem programa. Não tem programa? Não tem programa, não tem problema. Se não tiver patrocinador, não tem programa mesmo. Mas voltando, você que está em casa não está entendendo nada desse hospício daqui. Fechando a linha de raciocínio que eu tentei iniciar. Então não tem piloto que aceite ser segundo no lugar do Massa. Por exemplo, Hülkenberg, todo mundo tem que levar o Hülkenberg. Será que ele toparia ficar de número 2? Ou de resta? Mesma pergunta. Mas aprenda o negócio, não existe número 2. Não existe isso. É isso que eu tento falar para todo mundo. Não existe número 2. É você que se faz dentro da equipe. É você que se faz. O Rubinho, quantas vezes ele foi mais rápido? Ele parecia que ele tinha bem mais carro que o Schumacher. Quantas corridas E aí ele chegava na hora do treino e trocava o carro. O Schumacher falava, não, eu quero esse. Eu pego o carro. Entendeu? O Schumacher chegou literalmente a pegar um carro do Rubinho e falou, não, eu quero este carro para mim. Aquela hoje não pode, mas por isso que eu estou te falando. Hoje não pode, mas o Alonso, por exemplo, não sofre os azares do Massa. Ele tem um tratamento preferencial na hora da escolha da estratégia. Mas você pega um Hülkenberg. Esse menino aí vem, começa, faz um primeiro ano de escudeiro, o segundo ano ele começa a andar no mesmo nível ou mais rápido que o Alonso. Aí ele vai ouvir uma ordem pelo rádio. Ordem ele vai ouvir, só que, velho, se ele fizer isso um tanto de vezes, é que tem que... Mas é um risco muito grande. Sim. Isso que eu estou dizendo. Não sei se vale a pena para um piloto promissor como o Hülkenberg assumir o risco de chegar como número 2 e virar número 1. Como você mesmo disse, ninguém que entrou como segundo piloto numa equipe Ferrari inverteu a coisa. Conseguiu inverter. Não conseguiu. Acho que o último que inverteu um pouco foi o Berger, mas o Berger nunca foi como número 2. O Alesi era a promessa. Mas o Berger já tinha sido piloto antes, era muito mais centrado do que o Alesi, e não é à toa que ele ganhou 10 corridas na carreira e o Alesi ganhou uma, né? E era o fiel escudeiro do Ayrton durante tantos anos, né? Sim, mas ele precisou mudar da equipe. Ou você acha que na McLaren ele teria a chance? É isso que eu estou dizendo. Quem entra como um piloto, entre aspas, de segundo, ou não digo nem que entra com esse espírito, mas acaba rotulado assim, é muito difícil você sair dessa posição. Então é difícil que um piloto novato, sabendo como funciona a Ferrari, sobretudo, entre topando com esse risco. Se não tiver alternativa, ele vai, mas... mas aí fica também difícil o carinha andar numa Marúcia, né? Não, mas eu não acho que ele vai pra uma Marúcia. Não, entendeu? Daí a gente uma Lotus. Que o cara não consegue mostrar o talento dele de jeito nenhum naquilo lá. Entendi. E o que você achou da notícia do Bruno Senna considerar a possibilidade de deixar o turismo, o WEC, né, o World Endurance Championship, no ano que vem, e se aventurar na NASCAR, como Nelsinho Piquet? Aliás, Nelsinho Piquet, que já convidou o Bruno para vir para cá ser feliz. O que você acha dessa possibilidade? Eu acho que a possibilidade mais próxima dele é a Europa, é a DTM, não é a NASCAR. Mas, teoricamente, o WEC é melhor do que a DTM. De repente, uma mudança para uma categoria principal, correndo ano que vem, sei lá, de Porsche, de Toyota, quem sabe até na Audi, difícil, né? Mas enfim, você não acha mais interessante do que DTM, do que NASCAR? Não, se ele for para qualquer uma das duas, ele vai ter que arrumar dinheiro para pagar também. Sim. Se for para pagar entre NASCAR e DTM, eu acho que o DTM está crescendo muito mais e vai crescer nos próximos anos. A imagem dele no Brasil, com a entrada da DTM no Brasil, eu acho que vai crescer muito. Ele tem opção na NASCAR, no WEC, né? E também na Stock Car. Mas quando ele esteve aqui no programa, você que está em casa viu o Bruno Senna aqui também mês passado, ele também não fechou a porta da Indy. Embora dizem que haveria um certo acordo entre ele e a família e tal, e não correu o Vals.
Mas aí como é que faz a chance dele ser campeão, disputar título? Mas hoje a Indy tem acho que 2 ou 3 títulos, não tem mais só o campeão e o Hulk. Sim, mas o que vale é o campeão no final das contas, né? Não, é porque eles fizeram acho que um campeonato separado, o que é circuito de rua, misto e o que é oval. E depois junta tudo e faz um resultado geral, né? Por isso que tem... Eu gostaria de ver o Bruno continuar em monoposto, né? Que correu com o carro da Bia e ganhou uma corrida. Sei, o Conway, não. Mike Conway. Mike Conway. Que inclusive era o grande rival do Bruno nos tempos de GP2 e Fórmula 3, na verdade Fórmula 3 inglesa. Você viu a última entrevista dele, não corre em oval. Depois que ele ganhou a corrida, os caras, você vai para a próxima, eu não vou, já falei que oval eu não corro. Então tem essas pessoas. Você acha que a segurança da Indy ainda não inspira confiança dos pilotos? Como de Le Mans também não me inspira a mínima confiança, acredita? Por quê? Porque é um ficaram muito mais seguros os carros, muito mais sólidos. Pergunta para a árvore que o cara da Audi pegou. Do cara da? Da Audi não, que o cara o que morreu lá. O Jeff Krosnoff? Mas isso era antes, no carro antigo. O Aston Martin agora. Ah, tá. Tô falando da Indy, cabeça. Então, mas o próprio... Bom, mas lá não era um oval, ele bateu também. Isso que eu tô dizendo. Mas é a segurança. Por isso que eu falei, se lá não tem segurança ainda. Ainda falta muito para Le Mans, como na Indy ainda falta. Acho que a Fórmula 1 é muito mais segura. E ainda assim, o risco existe, né? O risco vai sempre existir. O esporte Se você tivesse que aconselhar o Bruno, para onde você mandava ele? Indy, Stock, NASCAR ou continuar na WEC? Eu ia para Indy. Se eu tivesse chance, uma equipe boa de uma Penske, de uma Chip. Seria bom, hein? Não dá para ir no mesmo padrão do Rubinho, porque o Rubinho era um cara que era para ser campeão da Fórmula Indy, porque desculpa, ele tem muito mais braço que a maioria daqueles caras. Mas infelizmente ele não teve os acessos às equipes certas. Ele começou um ano devendo um pouco, porque começou numa equipe perdida. Aí quando chegou no momento decisivo ele já não estava tão valorizado. Aí tinha que correr atrás de um monte de dinheiro e falou, gente, não preciso mais disso. Eu, com 20 anos de carreira internacional, precisar ficar correndo atrás com o Pires na mão para correr, vou correr na Stock. E vou ficar perto da minha família, que é o que é muito importante para ele. Ele gosta muito de família. Se ele conseguisse, né? Porque se ele não está na Stock, ele está viajando com a Fórmula 1. Vai, pô, que beleza. Não, mas é diferente. Ele fim de semana, ele não passa a semana inteira fora. E ainda assim tem alternância, né? Tem alternância. Ele, o Burt, o Reginaldo. Mas tá... E uma pena, andando bem, acho né? que tinha que continuar na Índia, também já falei Stock, hein? Tá. Tive que dar até os parabéns. O segundo lugar dele, que ele foi raçudo não parar no box. Segurou no braço. Segurou no braço até a última volta. Foi bacana mesmo. Foi bacana. E ainda ameaçou, era o Serrinha que estava em primeiro? Não lembro. É o Ricardinho Maurício. Acho que foi o Ricardo Maurício. Que não ganhava desde 2011. Já falei foi que eu tô Maurício, com os dois alemãozinhos. Os dois alemãozinhos. O Al e o Alzheimer. Às vezes bonito eu não isso. lembro. Só que está com um Alzheimer em casa, sinta-se homenageado com isso. Mas, bom, depois você fez a piada de AIDS no começo, do Fred Não Mercury. fui eu, foi você. Eu não, pode ver aí. Pode voltar a fita. Eu não tenho nada com isso. Volta a fita cassete. Não tenho nada com isso, eu nem estou aqui. Vamos ter um holograma. Vamos continuando com as nossas notícias, O que você achou do Bernie Ecclestone ser indiciado? O Bernie Ecclestone foi indiciado pela acusação de pagar propina na Alemanha. Ele está sendo acusado de ter pagado 60 milhões de euros para um magnata russo que estava querendo dificultar as coisas para ele em relação à Fórmula 1. Aí ele pagou esta verbinha pequena e está sendo acusado disso. Você acha que isso atrapalha a Fórmula 1? Não. Até quanto? Não, porque atrapalha porque a imagem do grande chefe envolvido em corrupção, né? O que o grande chefe ainda faz? Tudo. Ele que costura muita coisa. Quem que é? Ele é o RP. Ele é o RP. Ele é o cara que tem que estar lá cumprimentando. Mas quem negocia os contratos também é ele. Tem uma equipe por trás hoje. E quem coordena a equipe é ele. Quem vai fechar hoje quem está acordo... coordenando é a Fabiana, que é a esposa dele. Não, a Fabiana está sendo preparada. Não, ela já está. Ela está preparando o filho dele agora. O filho dele? O filho do Bernie está indo em todas as coisas. Se ninguém está vendo... Mas o filho dele não tem filho. O Bernie Ecclestone não tem filho. Não? Não, tem 3 filhas. É? É. Tem um filho e uma filha com a brasileira.
Mas nem nasceu, mas ninguém tá louco? A primeira esposa dele foi uma brasileira. É um filho, não tem filha, tem filha com ela. Eu li a biografia do Bernie, filho, não adianta apertar minha mão, não. Eu vi a biografia, não tem filho, não tem filho. O nome dele agora vem em todos os negócios. Qual é o nome do filho? Acho que ele é Gabriel Exton. Pode ver lá. Seu nome eu é sei Gabriel. que tem uma filha. A filha não, filho ele tem a Tamara. E a Petra, mas ele tem no primeiro casamento uma filha, não um filho. Também. Não tem filho, maldito. Tem, maldito. Mas é uma Joga besta. no Google, besta. Vou ter que tacar fogo em você no fim desse programa. Vejamos se alguém mandou pergunta ou se vocês continuam não mandando perguntas. Aqui está. O Kaique falou. Cheguei finalmente. Vocês já comentaram sobre o falecimento da piloto Vanessa Daia? Acabamos de comentar, meu caro Kaique. Ela que estava internada desde o fim de semana, não é isso? Desde domingo. E que muita gente já tinha antecipado a morte dela erroneamente. Parece que hoje, infelizmente, realmente ela morreu. Toda a solidariedade do programa, que nunca ela assistiu porque ela tem mais o que fazer, mas ainda assim toda a solidariedade do nosso programa, à família da pilota e que ela esteja em boa companhia no céu, ao lado do Zampa. De repente o Zampa está fazendo uma exclusiva com ela. Olha aí, temos que pensar assim, pensar positivamente. Mais pergunta, do Felipe Oliver. As chances do Ricciardo aumentaram depois desse teste pela Red Bull? Olha, meu caro, eu vou passar depois essa bola para você, obviamente, meu caro Pedro, mas a Red Bull já deixou claro que está entre o Ricciardo e o Kimi. A questão é, para que ter uma academia de jovens pilotos se nunca nenhum ascende desde o Vettel? Então eu acho que o Ricciardo, ao meu ver, tem até mais chances do que o Kimi. Só não vai para lá se fizer besteira daqui para frente, mas eu tenho certeza que você acha exatamente o oposto. Não é isso? Eu acho que o contrato já está fechado com o Kimi. Eu acho que esse contrato já está feito. Isso a gente já deu essa letra no começo do ano, que eu achava que com o final do Weber, se o Weber não renovasse, ele seria a escolha mais óbvia. E é a escolha mais óbvia. Seria a escolha mais óbvia, mas você tem que pensar como corporação. Será que, primeiro, eles querem colocar um piloto que puxe o Vettel e de repente desestabilize aquele cara que já está funcionando e ganhando título um atrás do outro? Se for pelas palavras do dono da equipe, para eles é interessante ter dois vencedores dentro da mesma equipe. Para eles é interessante que se fale sobre isso também. De repente ele está só jogando mas verde ele, para seu sair da Weber, mídia, né? Quantas vezes o seu Weber e seu Vettel se estranharam? Então, mas vai continuar estranhando. Só que agora vão ser 2 campeões mundiais se estranhando. Bom. Mais uma pergunta. Adriano Santos pergunta: o que vocês estão achando do Rubinho Barrichello como comentarista de Fórmula 1? Olha, Adriano, eu acho interessante, mas eu acho que ele tem que melhorar bastante ainda. Ele está iniciando, claro, uma carreira completamente nova, mas se ele, por exemplo, se a gente comparar ele com o Brundle, ou com o Coulthard, ou mesmo com o Damon Hill, que fazem coberturas na TV inglesa, eles acabam indo para um lado mais técnico, analisando o mercado de pilotos, analisando a personalidade de cada piloto, o tipo de guiada de cada um, que é uma coisa que a Globo não faz, seja com o Burti, seja com o Barrichello. E como o Barrichello tem muita experiência, é o piloto mais experiente da história da Fórmula 1, se ele for por esse caminho, eu acho que vai ser fantástico. Mas não sei se chega ao ouvido dele que há esse interesse, né? De repente ele está falando aquilo que a Globo quer que ele fale. Não fale tanto disso, fale mais daquilo. E você, o que acha, meu caro Pedro? Acho que o Rubinho tem que tomar cuidado, porque ser zoado pelo Bernie no meio do grid... Você que está dizendo. Ele não foi zoado. Quem foi zoado foi o Brasil, né? Não. Ele falou... Ele foi entrevistar o Bernie na corrida passada... E aí ele falou, Bernie... Mas está errado. E ele falou, você devia estar aqui, você devia estar fazendo passeata no Mas Brasil. Não é isso, não é pro cara... aí que depois eu fui falar com o Bino, não é que não está aqui, tinha que estar no Brasil, não era para ele estar mais ali. Se você olhar essa imagem, só estava o Rubinho, só estava a equipe da Globo e a do Rubinho, o resto já tinha saído tudo. A Globo é poderosa. Aí e ele foi falar com o Bernie, por isso que o Bernie tirou um sarrinho. Sutil. Bem de leve. Mas tudo bem, eles se conhecem, são todos amiguinhos. Mas não pode falar isso pro Rubinho, senão ele vai vir com a camisa fora color. Bom, os seus lados de humor, né? Eu não tenho nada a ver com isso, hein, gente? Vamos lá. Adriano Santos, se o Felipe Massa sair da Ferrari, você acha que ele pode... produção, vai ter ciclo vivo?
Tem o Neto? Ah, então tá, só pra gente terminando já. Últimas perguntas, tem que responder bate-bola agora, meu caro Pedro Rodrigo, antes de você passar os seus contatos. Se o Felipe Massa é da Ferrari, você acha que ele pode ir para qual equipe? Papo Rápido, Marúcia. Muito bem, muito bem. Antes disso, ele vai vender churrasco, mimi no congestionamento. Às vezes as pessoas não querem sair da Fórmula 1. Às vezes as pessoas não estão dispostas a correr em qualquer lugar. O Rubinho mesmo teve a chance de ir para cá, Caterham não quis, que é melhor do que a Marúcia. Imagina se o Massa, que hoje recebe, aconselhou o Rubinho a não correr em qualquer lugar só por correr, vai ter que queimar a língua, engolir e correr na Marúcia? Não vejo Mas isso ele acontecendo. vai ser pago para isso, né? Então... Por quem? A Marúcia está com o Pires na mão? A Marúcia quer que paguem, não que seja pago. Não, mas vão pagar para ele andar. Ele Quem que vai pagar isso. para ele andar? Conta para mim, É quem vai ser a boa. boa alma? Não A vou Globo? falar. Não, depois a gente vai... Depois do programa, o que eu faço, se um dia você quiser comentar, você vai entender. Muito bem. Bastidores chegando pesado. Mais pergunta. Bom, o Kaique acha que o Kimi é marketing. Eu também acho. Eu acho que vai ao Ricciardo. Deus queira que vá ao Kimi. Eu prefiro o Kimi. Mas eu acho que... Vai ficar emocionante, Eu hein? acho que seria mais interessante, mas eu acho que vai ao Ricciardo. Só precisa porque aprender senão a não não estourar justifica pneu, a né? Toro Rosso, a existência da Toro Rosso, que é uma existência cara, diga-se de passagem. Outra coisa que o Kaique falou. O Rubinho, além de fraco, tem medo de desrespeitar o patrão. Isso falando sobre os protestos lá do bairro. Ele não é fraco, eu acho Não que ele acho que seja entende isso, não. muito tecnicamente, mas ele tem que aprender a expressar essa parte técnica para o público entender. É o que ele ainda não conseguiu acertar. Mas todo mundo, ninguém chega lá sabendo, ele vai aprender. Bom, gente, está terminando o programa, eu preciso que você me diga os seus contatos. Galera, quem quiser me seguir no Twitter é @PedroRodrigo_NP. Pode entrar no site da Escola de Pilotagem Interlagos, que é escolapilotageminterlagos.com.br, da starpromoeventos.com.br E da rádio. e da rádio highspeedbrasil.com.br, que transmite esse programa também em áudio. Né? Hoje, excepcionalmente, não transmitiu porque o presidente da rádio Está aqui. Presidente / operador eletrônico. Operador. E eu também como apresentador / produtor / roteirista / Só deixa eu pedir, curtam a página da rádio no Facebook, é facebook.com/Rádio High Speed Brasil. No Twitter... Você escolheu um nome fácil para a rádio. É Rádio High Speed Brasil. No Twitter é só High Speed Brasil, não tem o rádio na frente. Quem quiser Você saber. devia ter colocado Rádio Pimba. Pimba. É rápido. Mas não tem nada. Pimba. Pimba não tem a ver com automobilismo. Até que alguém vai lá e pimba. É. Olha só que péssima piada. Nossa. Bom, meus amigos, eu também estou terminando o meu programa. Agora vamos para a minha câmera. E o meu Twitter é o mesmo de sempre, o @InácioF1. Curta a nossa página do blog, que já está chegando a 16.500 curtidas. Também entre no site joseinácio.com, porque é lá a matéria-prima de tudo que sai, tanto para a página do Facebook, tanto quanto para o Twitter. E até quarta que vem, às 3 da tarde. Lembrando que a partir de agora o nosso programa é depois do programa do Neto. Então, o Neto às 2, falando tudo sobre gastronomia. E nós, logo em seguida, às 3 da tarde, nas quartas-feiras. E se Deus quiser, teremos um convidado de honra aqui, assim como hoje tivemos o Pedro. Tchau, até semana que vem.